começando um curso no nível universitário de evangelismo, discipulado e apologética. Estou aqui usando os slides das aulas que eu dei na Redeemer University e vou modificar, claro, exatamente o conteúdo e a forma como eu vou apresentar esse conteúdo, mas essa é a razão pela qual o conteúdo ainda está em inglês, os slides ainda estão em inglês, e a razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo inteiriço, né, vamos dizer, de uma toada só, porque como o meu material ainda não está traduzido, eu adoraria poder traduzi-lo e adaptá-lo, né, para eu ensinar esse curso para grupos de igreja ou para professores ou para alunos individuais interessados nisso. Por enquanto, enquanto não tem, né, o capital para fazer isso, enquanto a vaquinha, né, o crowdfunding não chega para me dar esse tempo de fazer isso e depois distribuir isso gratuitamente, vou usar esse material como está. E é bom também, para quem tem interesse em entender como preparar um curso de nível de graduação numa universidade canadense e como seria receber um curso desse numa universidade cristã. Então, é um curso de evangelismo, discipulado e apologética. O foco desse curso era evangelismo e discipulado, com maior foco na parte do discipulado. A parte do evangelismo e apologética é secundária ao curso. Eles me pediram para trabalhar um pouco mais a questão da formação espiritual. Então, vai ter um foco um pouco maior nisso. E eu começo claramente todo o curso de discipulado com o modelo de discipulado, né? E o modelo de discipulado é o próprio Cristo. Então, seguimos aí o exemplo de Jesus de Nazaré, que, como todos nós, foi formado aqui no útero de sua mãe, teve a fase de engatinhar, aprendeu a andar. Agora o meu filho mesmo está nessa fase aqui, aprendeu a andar e aprendeu a correr. Coisa de 1 ou 2 semanas, mal aprendeu a andar, já quer correr. E note que nessa imagem aqui que eu criei, existe como se fosse uma pulseira. Ela é na verdade um rope, ela é uma cordinha parecida com aquelas dos ortodoxos ou que os católicos usam. Ela tem umas continhas e tudo mais, só que ela se refere na verdade a um tassel. Teria que lembrar exatamente o nome no português dessas cordinhas que ficam aí no cantinho das roupas dos judeus ortodoxos hoje. Mas então, é esse tipo de cordão. Então é um cordão que, lembrando aí de números 15, números 16, ajudava as pessoas a lembrarem que elas deveriam andar segundo os ensinamentos, as instruções de Yahweh. Né? Então, é isso que quer dizer, é por isso que essa criança, esse neném, tem essa cordinha. Já na fase aí da criança um pouco mais velha, o que eu quis simbolizar é que essa criança, o Jesus, né, antes dos 12 anos, nessa fase aí do ensino fundamental, ele já estava começando a incorporar a grab. E, me perdoem o inglês, é a minha dificuldade do português por enquanto. Eu vou melhorar o português. Desculpem aí as palavras misturadas, mas me vem à cabeça essa palavra do own it, né? Essa palavra do ter o domínio e começar a internalizar. Acho que é isso que eu quero dizer. Jesus já começando então a internalizar e a tornar a lei de Yahweh algo do próprio coração, algo que não só ele entende, mas que ele vive. E então, pensando aqui no Jesus dos 12 anos, dos 12 aos 13, né, aquela fase que, segundo a cultura judaica, até onde eu sei, é a fase da vida adulta, né, quando um jovem é considerado então um adulto, o início da vida adulta dessa pessoa. Então adicionei os rolos, os pergaminhos e os papiros. Então imagino aqui que Jesus teria algum tipo de acesso, embora ele não fosse rico a princípio, né? Não acredito que a família dele tinha grandes recursos financeiros. Ele deve ter tido algum tipo de acesso à Bíblia, seja a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, seja até, quem sabe, pergaminhos e versões em hebraico mesmo, ou talvez em aramaico, não sei, mas enfim.
Então, algum tipo de rolo ele teria aprendido a ler de alguma forma, ele foi alfabetizado de alguma forma, porque depois, mais tarde, a gente vê ele debatendo, ainda pré-adolescente, debatendo com os ah, membros do templo. Enfim, então ainda segurando aqui aquele cordão, agora também segura as letras. Então já tem aí os seus 12, 13 anos, então o Jesus adulto que a gente conhece, do ministério dos evangelhos, por volta aí dos seus 30, 33, que no caso seria a minha idade, ou a idade aí de outras pessoas que têm trabalhado bastante com disseminação de teologia na internet. Muita gente tem nossa idade, né? Engraçado como essa geração, os millennials, estão fazendo tanto trabalho de distribuição de conteúdo. Acho que leva pelo menos aí uns 20 anos para a gente começar a se achar e a cometer os erros e aprender com eles e dar uma mudança de percurso, dar uma melhorada, e aí a gente saber com um pouco mais de confiança e sabedoria o que dizer e o que não dizer. Então é com temerosidade que eu dou uma aula de discipulado e evangelismo, porque eu mesmo estou sendo discipulado, estou em processo de aprendizado como discípulo, sendo evangelizado, sim, em diversos níveis, né? Eu sou cristão há mais de 30 anos, eu nasci na igreja, mas ainda assim tenho que aprender do evangelho e aprendo também apologética todos os dias, né? Vou aprimorando isso aí. Então Jesus começou o seu ministério público por volta dos 30, e essa é a imagem que eu tenho dele aqui, segurando os pregos da sua própria cruz, e o martelo. O martelo para simbolizar que ele era um tecton, né? Era um trabalhador manual, em pedra, principalmente madeira. Então, mais do que só um marceneiro, ele era ah, digamos assim, como se diz? Pessoas que trabalham com materiais, mais do que artesanato, né? É um pouco mais ah, amplo do que isso. Mas enfim, então o trabalho comum secular dele e o ministério da cruz dele estão representados aqui. Então, isso aqui representa Jesus, a sandalinha, bonitinho e tudo mais. E aí eu coloquei uma barba preta, depois ele de uma forma glorificada, imaginando aqui como se ele tivesse as barbas brancas das imagens apocalípticas, né, das imagens dos profetas que vêm com seus cabelos brancos como a neve e tudo mais. Então eu coloquei ele aqui como um ancião, barba branca. Aqui as marcas, as cicatrizes dos cravos. Não precisava ter essa cicatriz, o corpo é glorificado, né? Nem nas mãos, nem nos pés. Mas, pelos relatos do Evangelho, dos Evangelhos, ele quis manter essas cicatrizes da sua crucificação. Pois é, e aqui em roupas gloriosas, né? Eu fico imaginando que tipo de roupa Jesus estaria usando, tanto na estrada de Emaús, naquele relato de Lucas, quanto no relato de João 21, se não me engano, em que ele comeu, né, com os discípulos, tá, um peixinho na brasa gostoso e tudo mais. Não sei que tipo de roupa ele estava usando, mas Apocalipse mesmo diz que todas as nações com roupas brancas, como a neve, vão adorar o Cordeiro, pessoa de toda língua e de todo povo. Então tentei trazer essa imagem aqui, trocando a roupa dele. Então por que eu digo isso? Porque Jesus foi discipulado, ele cresceu em estatura e graça. Então a gente pode aprender com ele, mesmo ele tendo sido perfeito e nós não. Nós podemos aprender com ele sobre como crescer em fé, crescer em sabedoria. E claramente ele sabia defender a fé, e sabia evangelizar, e sabia discipular outros. Então vamos seguir o exemplo dele aqui. Esse é um curso então em que nós, ao redor de Cristo, tentamos aprender como discipular, como evangelizar, como defender a nossa fé. Então, a introdução desse curso aqui, eu vou traduzindo aqui conforme eu leio, dessa primeira aula. Eu perguntei assim, quais são as práticas, as atitudes, as características de um ministério missional, de evangelismo e de discipulado. Então, os objetivos do curso, um dos objetivos do curso era esse, aprender práticas e o caráter desse ministério. Então, como a gente define e como a gente pratica, a teoria e a prática. Outra coisa é quais são as bases teológicas e bíblicas para o evangelismo e para o discipulado.
A terceira seria quais são as... Caramba, como que fala skills em português, né? Quais são as habilidades práticas que precisamos, das quais precisamos, para construirmos relacionamentos com pessoas, especialmente pessoas em idade da adolescência e em contextos de ministério urbano, ministério nas grandes cidades. E aí, as subcategorias desse número 3 aqui é como que eu faço para compartilhar o evangelho de maneira sensível, de maneira sábia, com tato cultural. Eu coloquei aqui CQ e EQ. No caso, corresponde a um QI de cultura, QI cultural, né? Uma inteligência cultural, é aquela inteligência que os diplomatas têm que ter, é aquela inteligência que os psicólogos e pastores têm que ter de entender o meio da cultura, é aquilo que escolas como o Invisible College tentam passar para a gente saber como ser, como existir na cultura e ser sal e luz, uma sal e luz redentiva, mas ao mesmo tempo não só se isolar da cultura, é o princípio transformacionista. Então, quais são as bases teológicas e bíblicas para esse QI cultural? E o QI emocional, muito importante também, não só nos atermos às verdades, mas também ao coração e como que o coração é afetado, seja corretamente ou erroneamente, seja, bom, enfim, emoções podem corresponder ou não à realidade, ao que é correto, ao que é certo e errado, mas elas ainda assim existem e elas ainda assim têm que ser contempladas, a gente tem que lidar com elas de alguma forma, a gente não pode esquecer essa dimensão humana. Então, inteligência emocional, muito importante, de novo, principalmente para profissionais da saúde mental, mães e pais tentando criar seus filhos, tentando entender as emoções, não só passar para eles o que é certo e errado, mas o que está por trás ali das atitudes dessas crianças, o que elas desejam no seu íntimo, enfim, inteligência emocional. Como evangelizar com inteligência cultural e emocional é a letra A. Aqui a gente tem a letra B, que é como discipular novos convertidos. A letra C, como discipular pessoas de gerações diferentes. E a letra D, como que eu posso apoiar a minha comunidade local, né, a minha igreja local, enquanto eles continuam, ou nós continuamos, a cuidar de discípulos mais maduros. Então, que tipo de contribuição eu posso ter na minha igreja na educação contínua, na formação contínua de discípulos? Então, são alguns objetivos. E aí, como eu falei antes, vai ter uma ênfase especial na parte do discipulado e na demografia de jovens adultos e adolescentes num contexto urbano. Realmente eu teria que fazer outra contextualização se estivéssemos dando um curso de discipulado, evangelismo para tribos não contactadas, né, para povos indígenas, para populações rurais, altamente ruralizadas, ou até populações de cidades pequenas, cidades do interior, bem pequenas. Um pouco mais assim, isoladas do contexto mais metropolitano. Então, esse é um curso mais focado em jovens metropolitanos. Tudo bem, ele também se aplica a outras gerações, seja pessoas mais velhas ou crianças, mas isso aqui é só para um disclaimer, né? Um asterisco dizendo, olha, há detalhes e há questões bem particulares e específicas que têm que ser levadas em conta se a gente está fazendo evangelismo discipulado e apologética para pessoas de contextos sociológicos bem diferentes. Tá? Seja de extrema pobreza ou de extrema riqueza também, eu estou focando mais no meio, principalmente classes médias. Então teria que contextualizar aí pessoas mais velhas ou pessoas muito jovenzinhas. De novo, precisa de mais contextualização. Então, esse aqui é o foco do curso. E esse curso vai orientar, aqui coach não é uma palavra muito boa hoje em dia, né? Então vai orientar alunos
e articular essa teologia do... Como se diz o turning, né? Uma teologia do redirecionamento, uma teologia do redirecionamento, da conversão, ou seja, quando uma pessoa de fato ah, é transformada na sua forma de ver, de ver o mundo, de ver Jesus Cristo, e uma teologia da caminhada. Então, não só a teologia da conversão, mas a teologia do crescimento, da caminhada, do discipulado. E eu vou fazer isso por meio de reflexões bíblicas, direto do cânon, direto da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, por reflexões teológicas, ou seja, aquelas derivadas de teólogos, de estudiosos e pessoas que analisaram a Bíblia e usam a Bíblia para desenvolver as suas teorias e as suas práticas e seus métodos. E reflexão cultural também. Então tem um pouquinho de sociologia, antropologia envolvida, psicologia. E letra B, a gente vai fazer esse curso também dando um pouquinho de exposição a outras culturas. Eu vou expor um pouquinho, eu vou definir um pouco o que determinadas culturas fazem ou deixam de fazer, o que determinadas igrejas e denominações praticam ou deixam de praticar. E letra C, a gente também vai refletir de forma mais pessoal na jornada de fé de cada um, do ouvinte. De mim como professor, né, a minha jornada, e a sua como ouvinte, você que está pensando, refletindo sobre a sua própria caminhada. Tudo isso é muito importante. Eu diria até que a letra C, de todas elas, acho que é a porta, né? Ela é o ponto de entrada e depois dela o ponto mais importante seria a reflexão bíblica. Então, uma é uma questão cronológica, a gente começa com a nossa história, e outra é a questão, em termos qualitativos, a mais importante, que é o padrão das escrituras. Então, cronologia, primeiro, é o nosso ser, nossa emoção, nossa história, às vezes nossa comunidade, se a gente está em culturas mais coletivistas. O Brasil ainda é uma cultura mais individualista, assim como os Estados Unidos e outras culturas ocidentais. Mas a letra C, então, ela é um pouco mais ocidentalizada. Mas ela poderia ser similar se a gente estivesse numa cultura chinesa, indiana e por aí vai. Só que a gente teria que contextualizar mais para uma cultura coletivista. Continuando, então, essa apresentação do curso, eu disse para os meus alunos, olha, até o fim desse curso, a minha esperança é que você consiga implementar estratégias apropriadas de evangelismo, estratégias de discipulado, que sejam apropriadas para diferentes segmentos da sua comunidade. E que sejam apropriados de modo a fortalecer a presença da igreja dentro dessas comunidades. Outra coisa, outro objetivo, é que o aluno consiga criar, né, consiga produzir métodos apropriados de exegese cultural, de entender o seu meio, de entender a sua própria cultura, entender visão de mundo. A gente chama hoje em dia de cosmovisão, uma palavra já até mais conhecida popularmente. Então, entender qual é a cosmovisão daqueles ao seu redor e a sua própria. Qual é a cosmovisão da cultura e dos meios, das microculturas, das tribos por onde a gente anda. E discernir quais são as questões, as perguntas e as dificuldades que a sociedade enfrenta e que a igreja também enfrenta em determinados contextos. Número 6 aqui, também é de meu interesse que o aluno consiga articular as semelhanças e diferenças entre ministrar a não cristãos, ministrar a cristãos e ministrar a líderes cristãos ou pessoas já maduras na fé. Então essas três categorias, essas três demografias, a gente precisa aprender essas três coisas e o curso vai lidar com elas. Adicionei aqui também que eu gostaria que os alunos pudessem entender e apreciar a teologia bíblica, no sentido técnico da palavra, teologia bíblica, ou seja, aquela que traça o desenvolvimento de temas de Gênesis a Apocalipse, que certas vertentes teológicas chamam o drama, né? toda o script, o roteiro
da história das Escrituras, e que os alunos apreciem também, particularmente, como que nessa história, Jesus, por meio do Espírito dele, declara uma missão, né? Faz uma declaração da missão, que acho que é a maior de todas as declarações de missão que já foram declaradas, que é quando Jesus fala: veja com cuidado, ou ei, preste atenção, eu estou fazendo tudo novo. Ele diz, vamos dizer em outra tradução, estou reconciliando todas as coisas, né? Eu estou trazendo o ministério da reconciliação. Faço tudo novo. Estou transformando todas as coisas. Faço novo todas as coisas. Enfim, isso é uma declaração de uma missão. Pensa que você ou está criando a sua empresa, ou está ouvindo um pitch de uma empresa, e qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? A nossa missão é virar tudo, digamos assim, né? Fazer tudo novo. Então Jesus falou isso. E eu coloquei aqui a Trindade, a referência que Jesus, por meio do Espírito, disse isso sobre o reino do Pai. No caso, é um reino tanto espiritual, ou digamos assim, é um reino dos céus e um reino da terra. Um reino de cima e um reino de baixo. 1.2, outra esperança minha, é que os alunos consigam praticar a Godhead, já não me lembro como é no português, mas a relação entre Pai, Filho e Espírito, e usar isso como uma base para o ministério, usar isso como uma estrutura do ministério, ou seja, como é que o Espírito nos une a Cristo e como que, unidos a Cristo, nós podemos nos deleitar mais no Pai. Como a gente pode se deleitar mais também na criação desse mundo que o Pai fez. E como que a gente pode se deleitar mais ainda nas pessoas, nas pessoas criadas por esse Deus Pai. Outro objetivo é exercitar os ouvidos e exercitar a caminhada com comunidades urbanas. Então, entender, ouvir, saber ouvir as comunidades nos seus próprios termos e saber caminhar com elas. E tudo isso com uma postura de um servo líder. Um líder que está lá para servir, ou seja, alguém que tem uma certa capacidade de inovação, mas não faz isso de modo impositivo, faz isso de modo a servir, ou seja, quer ser útil e não ser um tirano. E aí, o que essa pessoa vai tentar analisar, né? São as dificuldades da sociedade, são os desafios de uma igreja em um determinado contexto urbano e tudo mais. Mais uma coisa, ou mais uma esperança que eu tenho, é que os alunos consigam demonstrar um desejo de aprender de outras tradições eclesiásticas. Aprender como ouvir o que há de bom, como reter o que há de bom, né? Filtrar e analisar o que outras tradições cristãs históricas têm a dizer. Então, seja as igrejas ortodoxas, coptas, etíopes, igrejas armênias, persas, igrejas da linha católica romana, igrejas do período da renovação carismática. Então, não só igrejas da minha vertente, ou até da vertente da Universidade Redeemer, que é uma universidade reformada. Então, como aprender com elas? E o 1.5 aqui é como implementar disciplinas apropriadas que promovam o autocuidado, o cuidado pessoal, o amor pessoal, né? E o cuidado com a comunidade. Então, todos esses são objetivos desse curso.